Então, galerinha, como passou a virada de ano aí? Tudo bem? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem, que seja um ano aí muito próspero, muito abençoado para todos nós. Tá certo, galera? Vamos lá. Vamos para os dados, né? Vamos lá falar de potência, de quanto que vem de roda, que é o que a turma hoje mais, todo mundo fica aí impressionado com os dados, né, com os números, né? É mesmo? Lembrando aí para vocês, pessoal, que assim, obviamente que nós estamos falando de carros com cilindrada de 1.0, 8 válvulas, né? Tem um cabeçote ali bem simples, né? Tem um coletor simples, tem uma injeção simples, é um carro, o Uno é um carro maravilhoso, é o meu segundo já que eu tenho. Assim, em termos de custo-benefício, né? O carro é excelente, né? É um carro econômico, aguenta muita coisa. Legal! Bem louco! Não tem nem o que falar, não tem como falar mal do Uno, né? Em relação ao seu custo-benefício, né? E aí ele vem equipado com esses motorzinhos, os motores, né? O Fire 1.0, tem o Uno baú, o Uno furgão, né? Que ele tem o Fire 1.3, 8 válvulas também, que ele usa o mesmo cabeçote do Fire 1.0, que é o D24. Somente o Fire 1.4 que ele tem o cabeçote D27, que é o cabeçote já diferente, né? Tem algumas diferenças de tamanho de válvula, de tamanho de duto, câmera, enfim. O que eu queria falar aqui para vocês no vídeo, né? Que às vezes a gente busca, né? Principalmente na questão de preparação de automóveis, seja lá qual for, né? Eu tenho um carro 1.0, né? Eu nem vou mexer, não vou gastar dinheiro com isso, é besteira, sabe? Ficar gastando dinheiro com essas coisas aí não vale a pena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, galera, se a gente for pensar em termos assim de ganho expressivo mesmo, lógico que compensa você fazer um swap de motor, né? Você tá trocando o motor do seu carro, colocando um motor de maior litragem, um cabeçote de 16 válvulas, né? Que tem um melhor fluxo, ou você pode pegar até mesmo seu cabeçote 8 válvulas, mas você levar na retífica, né? Investir. Infelizmente é um investimento muito pesado para você extrair realmente uma potência de um carro, principalmente se for aspirado, né? Agora sim, obviamente, se você fizer um swap de motor, colocar um motor que tem uma cilindrada mais alta, né? E com uma potência já original de fábrica maior, quando você turbinar, aí você vai entrar para um mundo muito bom, né? Uma das coisas assim, o pessoal até me pergunta bastante nos vídeos, eu gostaria muito de colocar o Cevel no meu Uno. Você tá falando sério? Mas pô, você tá voltando para trás, né? Tá usando um motor mais antigo. Sim, existe o Cevel, né? E existe o Cevel já atualizado, que seria do Linea, né? Quem nunca viu o motor do Linea, ele é 1.9, 16 válvulas. Na verdade, ele nada mais é do que o Cevel atualizado, né? O Cevel ele vem dos 1.6, né, que é equipa os Unos, né, 1.6R, a Elba, Premium, vem desde aquela época, carburado, e aí foi evoluindo. Ele chegou no Brava, né, onde ele ficou 1.6, 16, com o cabeçote de 16 válvulas, foi atualizando, e aí ele virou o motor do Linea, que nada mais é que muda somente o virabrequim, né, para quem não sabe aí. Não sei. O motor do Brava, a diferença dele em relação, vamos colocar assim, a grosso modo, né? Então falando da base, o que muda somente o virabrequim, né? Você coloca o virabrequim de curso maior e você vai ter 1.800 e alguma coisa assim cilindradas, e aí você tem um motor 1.9 que já tem ali por volta dos seus se eu não me engano, acho que é 136 cavalos originais, né? Então já estamos falando aí de um ganho assim absurdo. E aí você coloca isso daí vamos colocar assim, né, a grosso modo, né? Grosso modo não, é uma base, né? Para vocês terem uma base. Não tem como você enfiar um kit turbo no carro
e querer extrair tipo 500 cavalos do motor, né? Seja lá qual for, você vai ter que investir principalmente na questão mecânica do carro, né? Na fase aspirada, você tem que melhorar essa fase aspirada dele para você conseguir ter um resultado expressivo de potência, entendeu? É o bichão mesmo, hein, doido? Entendeu? Então assim, vamos colocar aí o motor do Brava, né? Que tem lá os seus 100 cavalinhos mais ou menos. Tem até o do Caio do Curva 1, que ele fez o dele veio essa média, mais ou menos uns 100 cavalos de roda. E ele vai turbinar. A gente vai até acompanhar isso aí também. Eu estou acompanhando lá no canal dele. Com 1 kg de pressão, tende a dobrar essa potência de roda. Claro que existe várias variáveis, tá? A questão da temperatura é uma delas, né? Se a turbina se for uma turbina pequena, ela tem uma pegada antes, se for uma turbina grande, ela tem uma pegada depois, então tem... Mentira! Então tem várias variáveis, mas na média mesmo, isso daí não é nenhuma fórmula, isso daí é uma questão física, né? É nessa média, consegue-se pegar aí, dobrar a potência com 1 kg. Com 2 kg de pressão, triplica essa potência. Então você vê um motor ali, né, um motorzinho bem feito e tal, né? Já com 100 cavalos de roda, você com 2 kg de pressão de turbo, né, você consegue ali seus 300 cavalos, talvez chegue já no limite da pressão de turbina, talvez comece a aquecer, temperatura de ar e tudo, e isso prejudique a potência do carro, tá? Às vezes pode ser que você não consiga chegar nesses 300 cavalinhos, ou dependendo do que você faz, dependendo do que o seu preparador fez no carro, otimizando o duto de cabeçote e tudo mais, talvez você até passe dessa potência um pouco a mais ou um pouco a menos, mas a regra é clara. Aí estamos falando da física, né? Fica impossível, né, você colocar 2 kg de pressão no motor que tem seus 100 cavalinhos de roda na fase aspirada, você querer extrair 500, 600 cavalos. Fica impossível. Talvez utilizando outro tipo de combustível, talvez utilizando uma taxa de compressão elevada, talvez você consiga elevar lá para os seus 350, 380, mas aí você já vai estar comprometendo muito o sistema mecânico do carro. Entendeu, pessoal? Então assim, vamos lá falar a respeito do Zuninho, né? O Uninho é o carro do dia a dia, né? Não é um carro para pista. E eu vejo muitos comentários aí até de pessoas, né? Às vezes são pessoas que quer mais, eu acho que não quer nem, né, agregar alguma coisa. Às vezes a pessoa só quer criticar, né? Morre, diabo! Eu já vi alguns comentários lá, até excluí do meu canal, uns comentários, porque eu aceito as críticas construtivas, né? Porque existe, né? Já tive uma aula, né? Até mesmo com o Titio ACF, que é um grande amigo meu, fiz o curso com ele, aprendi muito, né? Tô longe de conhecer 1% do que ele conhece no mundo de preparação, né? Mas estamos aí, né? Estamos aí na luta, aprendendo, sempre com humildade. E é o que eu falo para vocês, pessoal. O Uno original, o Fire 1.0 original, ele tem 66 cavalos, tá? E se você pegar esses 66 cavalos dele original e fizer uma continha de 20% de perda, né, em relação a 66 cavalos de motor, em relação a cavalo de roda, a continha média que o pessoal faz é de 20%. Então daria aí uns 13,2 cavalos de perda. Você subtraindo isso dos 66 cavalos de motor, você vai ter aí seus 52,8 de roda, tá? Então essa seria a potência teórica, né, entre aspas, original de um Fire 1.0 sem nenhuma preparação. Você tá falando sério? Só que aí entra uma questão que eu tô para fazer uns testes aí também, para agregar conteúdo, informação para as pessoas. Tem uns carros aí para eu fazer as pequenas modificações, que é as modificações que vocês já sabem, que é o 4 em 1, que é um filtro com cold air intake, que é a questão dos bicos.
Um detalhe para a questão dos bicos, os bicos injetores, eu estou colocando os bicos IWP-052 justamente pela questão da pulverização dele, não é pela questão de quanto que o bico injeta de combustível. Já atendi alguns clientes aqui que compraram o bico de carro 1.8 para colocar, falando, coloca o bico com maior vazão que o carro vai andar mais. E infelizmente, pessoal, não é dessa forma, tá? Não é colocando, foi até mesmo que o Ricardinho me ensinou, me deu várias dicas no curso, já falando comigo pessoalmente, que eu tava com o projeto da borboleta ali grande e tal. E não é assim, nem sempre a borboleta de maior diâmetro, ou o filtro de maior polegada, o cano de maior polegada, com o coletor tudo maior, vai resultar em potência. É mesmo, é? Não é bem assim. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Mas existem limitações. E uma delas é a cilindrada. A cilindrada já é uma limitação. Nós estamos falando de um carro 1.0, com pouca cilindrada. Então fica muito difícil de você extrair potência, principalmente nessa fase aspirada dele, que já é bem limitada, né? Então, assim, o pessoal, né, teve algumas pessoas que falam, você trocou um monte de coisa, seu carro veio 53 de roda, a potência original de fábrica. Então, tem duas variáveis aí. Uma que, assim, não estou acusando a Fiat, né? E não estou querendo falar que a Fiat e os engenheiros omitiram informações ou estão mentindo sobre a potência real do carro. Não é isso. A questão é justamente pelas variáveis que existe para você conseguir chegar num valor exato. A montadora faz o teste do motor fora da bancada. Aliás, o motor em cima de uma bancada preso por aparelhos e tudo mais. Ou seja, quando a gente está falando de medir a potência de roda, a gente está falando aí que a gente vai ter a potência do motor, ela vai ter que passar pelo câmbio, engrenagens, diferencial, semi-eixo e roda. Ou seja, até a potência do motor chegar na roda, para girar aquele rolo lá, principalmente o rolo da engenharia de preparação, que ele é um Servitec, acho que é Servitec o dele, eu não lembro. Só sei que pesa 1.365 quilos o rolo do dinamômetro. Eita porra! Ou seja, é muito pesado. Então esses 20% aí, pessoal, pode ter certeza que é muito mais, tá? A perda. Tá? E principalmente o Uno, que ele tem um câmbio extremamente longo, por ser um carro 1.0. Mas por quê? Porque a Fiat sabe que o Uno é muito leve, né? Então assim, e elas priorizaram o torque do Uno e os Fires no geral, né? 1.0, 1.3, priorizou o torque em baixa. Vocês podem até pesquisar que o Uno, ele tem o torque dele a 2.500 RPM, já tem o torque dele. 9 kgfm de torque é pouca coisa? É pouca coisa. Mas para 1.0 e um carrinho leve, ele é muito bacana, sabe? Que demais! É muito bom. É uma coisa assim, eu já tive um Celtinha, né? 1.0, 8 válvulas, o VHC E 2012, consegui na época tirar zero na concessionária, era caretinha, e ele tinha seus 78 cavalos, né? Original, e tinha quase 10 kgfm de torque, só que era 5.000 RPM, aonde vinha o torque do Celta. Sabia não? E ele girava até 6.800. Então assim, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso aí que eu tô falando para vocês? Os números são importantes, claro, contra fatos não há argumentos, mas assim, essa questão de falar que o Fire tem 66 cavalos e aí você faz a continha lá de 20% e dá 52,8 de roda, que é as potências que estão aparecendo aí agora com as modificações e com a manutenção, tem outra variável também, o desgaste prematuro do motor. O carro do Luiz aí tá com 240 mil quilômetros, é o carro que ele usa para trabalhar. O carro do João
tá com mais de 100 e poucos mil quilômetros também, 140 mil quilômetros. O meu está com 180 mil quilômetros. Então são motores que já estão assim com uma quilometragem bem elevada. E a gente não fez nenhum tipo de modificação interna no motor. Não mexemos com taxa de compressão, não mexemos com duto de cabeçote, comando, não mexemos com nada dessas coisas. Ou seja, então tem muita coisa para ser extraída, né? A preparação, assim, que eu falo que nem considero como uma preparação, é um repotenciamento, né? Vamos colocar assim, que é a questão ali de você melhorar a admissão do ar do carro, né? Você fazer o intake de melhor capacidade, porque o filtro de ar do Uno ali, infelizmente, ele restringe muito e ele tem aquelas curvas e passa em cima do motor, aquilo ali eleva muito a temperatura de entrada de ar para dentro do motor, isso prejudica o rendimento dele. Que merda, hein? Não só em termos de potência e torque, tá? Mas no termos de eficiência, né? De você consumo de combustível. E mas por que a montadora não pensou nisso, né? Os engenheiros então não pensaram nisso? Claro que eles pensaram, pessoal, mas só que um carro de indústria é muito diferente, tá? Um carro de indústria é muito diferente de um carro que você faz ele pensando só na performance. E para a indústria não é legal você pegar um filtro cônico esportivo que você consegue lavar ele e não trocar ele, sendo que você pode utilizar ele por 1 milhão de quilômetros. Isso não é viável para a indústria. Então assim, pessoal, o carro do Luiz passou primeira vez com 39 cavalos de roda. E aí sim, foi bem estranho essa potência, né? E principalmente de alto, o carro dele despencava o gráfico do dinamômetro, né? E isso daí já foi uma coisa que me deixou bastante pensativo, né? A respeito. Falei, deve ter algum problema no carro. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem os gráficos, né? E aí eu vou comentando aí com vocês na tela, para vocês verem, né, a diferença, a questão do gráfico de potência do dinamômetro, e a gente vai conversando mais. Então, galera, aí no gráfico aí, ó, vocês podem ver o gráfico roxo é a última puxada que deu depois das manutenções e depois das modificações, né? Que foi a questão do escape 4 em 1, que já remove o catalisador, e a questão do cold air intake com a borboleta, né? Que ele já tinha a borboleta, na verdade. Quando ele passou no dinamômetro aí, nessa curva aí, ó, que é a azul e a verde, ele já tinha feito a troca dos bicos injetores pelo IWP 052 de 4 furos e já tinha colocado a borboleta maior também, né? E fez o mapa, já tinha feito o remap. E você pode ver, pessoal, que ganhou muito pouca, né? A diferença foi muito pouca, porque infelizmente o carro dele estava com alguns problemas aí na questão de ponto. Eu acho que o carro do Luiz, pessoal, pelo que eu analisei, eu acho que o mais grave de tudo era a questão do catalisador do carro dele, que eu acho que estava bem obstruído. E com a instalação do 4 em 1, veja só que a potência do carro, ela desprega desde das baixas rotações. Então a curva, esse é o famoso delta, né? Que é a diferença dos gráficos. Pode ver que desloca, principalmente ali nos 3.000 RPM, vocês podem ver que desloca muito bem a curva. Já vem ali seus 35 cavalinhos de roda a 3.000 RPM, né? A potência quase que deu lá em altos giros, já vem ali nos 3.000 RPM. E ele dá uma quedinha, nos 4.000 já tem ali seus 40, né? E vem subindo, ó, com 4.200 já tem ali os seus 45. E o pico lá, né, de 5.000, aí vem os 49 cavalos de roda, né? Quase 50 de roda. Ou seja, pessoal, e ó, ela consegue dar uma estabilizada, né, até os seus 5.000 e pouquinho ali, onde ele foi que ele colocou a linha vermelha. O cara passou, mano. O cara aqui do lado aqui, ó.
explicar aí para vocês é o seguinte, pessoal. Não é só o pico de potência, é relacionado ao delta, né? Ao quanto que a curva despregou, se teve uma diferença de ganhos desde a baixa até a alta. E eu já vi também muitos carros também que o pessoal coloca uma turbina muito grande, e aí o carro vem praticamente aspirado, e de repente a turbina pega, o carro dá um pico de potência e aí depois a potência despenca de novo. Isso é ruim, fica um carro muito agressivo, mas quando você vai querer exigir do carro, ele tem uma faixa muito pequena, útil, né? Essa é uma das questões também, que todo projeto que vocês forem fazer no carro de vocês têm que pensar. E obviamente que as montadoras, elas fazem a concepção do motor visando essa questão. A gente está falando de um carro do Fire, né, no caso, mesmo 1.3, são carros assim, feitos para economia. E toda montadora tem que atender às normas de emissões de poluentes, a questão de ruído, pressão atmosférica, tem que atender um monte de normas para o carro poder se adequar. E isso acaba limitando um pouco o carro, né? Acaba capando ele em algumas situações. E as pequenas modificações conseguem ser feitas, até mesmo os tuners, eles conseguem extrair potência justamente disso, entendeu? Mas obviamente, se você quer um projeto mais elaborado, aí sim precisa mexer na questão da taxa de compressão, precisa mexer na questão dos dutos, mexer no cabeçote, mexer com ângulo de válvula. Tem infinitas variáveis, né, para você poder fazer uma preparação de alto nível, né? Existe hoje, a tecnologia está aí, né? A gente tem as injeções programáveis, não só a Fulltech, tem a Pandu, tem Jet Pro, tem várias injeções aí programáveis que facilitam muito mais você conseguir acertar o carro, deixar o carro um acerto assim, não só para o tuner fazer a questão do acerto, mas também possibilita você ter mais ferramentas, né, para você, mas com certo limite, entendeu? Então assim, obviamente, se a gente usasse uma injeção programável no meu carro, né, com certeza viria mais cavalinhos, né, daria para otimizar melhor ainda aquela parte que tem uma barriga, né, na curva ali, dava para dar uma otimizada naquilo ali, mexer na questão do avanço, na questão do tempo de injeção, e daria para fazer isso com mais facilidade, né, porque a gente está ali na tela com a injeção programável, você dá uma puxada do dinamômetro, vai gravar todos os dados e o tuner, o preparador, vai saber aonde ele tem que mexer no gráfico ali, que o dinamômetro é uma ferramenta para os preparadores, entendeu, pessoal? Obviamente que hoje, né, se comercializou isso e todo mundo quer ver os gráficos, quer ver o resultado, que com certeza, sim, é um mérito também dos consumidores. Mas eu tô querendo dizer o que é com o intuito desse vídeo aqui. Não se apeguem só aos números de pico, tá, pessoal? De pico de potência. Presta atenção na faixa útil, né, do gráfico, até mesmo do motor que você estiver desenvolvendo. Se ele tem uma faixa útil boa, né, você trocar a marcha, o carro tá sempre ali no gráfico de potência, né, tá sempre com uma potência boa, né? Não só o pico lá de potência. Às vezes você tá falando lá um carro aí, vamos colocar um Honda aí que dá lá o 9.000 RPM, só que de baixa ele não tem essa potência. Aí faz o comparativo com um carro, um Up TSI que tem turbo, injeção direta, o carro já vem de baixa assim, com um torque muito bom, né? Então, tipo assim, calma, pessoal, analisa o projeto que você está fazendo e se preocupa na questão do delta, tá? Do delta e a faixa útil de potência e torque do seu carro.
Tá certo, pessoal? Espero que tenha esclarecido as dúvidas aí de você. Qualquer dúvida aí pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre procuro atender e responder o pessoal aí. Tá certo, pessoal? E não se esqueça de deixar um like para fortalecer o canal. Valeu, pessoal. Tamo junto.